Vocês conseguem me ouvir certinho? Sim, eu estou ouvindo, professora. Tá com interferência ou tá me ouvindo limpinho? Tá normal. Ah, ok. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre o que a gente tratou no minuto passado? Não, tô tranquilo. Ok. Vamos lá, então. Só para a gente fechar o tópico de hoje. Ortografia 2. Eu acabei de mandar para vocês no grupo do WhatsApp o material, os slides da segunda parte. Vocês já estão com o material físico em mãos? Já sim. Ah, ok, então. A gente vai começar agora. A partir da página. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Hífen. Deixa eu esperar destravar aqui, porque travou. A gente vai começar agora. O material de vocês está na página 26. Falando sobre o hífen. Deixa eu anotar aqui a página, só para não ficar perdida. Vamos lá. Quando a gente fala sobre divisão silábica, a gente lembra que quando a gente aprendeu isso na escola, a gente sempre colocava um tracinho entre as palavras. Esse tracinho é o hífen. Para que que ele serve? Na maioria das vezes, para formar as palavras compostas, para ser usado também na divisão silábica, para separar os pronomes oblíquos e para unir os prefixos. As regras, o hífen a gente não usa ele solto, a gente segue algumas regras. Quais são essas regras? A gente não usa o hífen para unir vogais diferentes. A gente tem como exemplo na apostila de vocês, eu coloquei no slide. Autoestrada, anteontem. São palavras que antigamente a gente usava o hífen no acordo ortográfico antigo, mas a partir de 2009 entrou em vigor o acordo ortográfico, que mostra que se as palavras são, se é uma palavra antigamente, uma palavra composta, e ela começa com vogais diferentes, a gente não precisa mais usar o hífen, é só juntar a palavra. E aí a gente tem autoestrada e anteontem. A gente também não usa o hífen para unir consoante diferente.
Um exemplo que a gente tem é hipermercado, super econômico, que a gente também tinha. Na regra antiga, a gente usava o hífen aí também. Hoje a gente não usa mais. A gente também não usa o hífen para unir consoantes com vogais. Escrevi errado aqui. Com vogal. Antes a gente falava hiperativo, interescolar. Hoje a gente já uniu as duas palavras, virou hiperativo, interescolar. Mas a gente também, coloquei até em vermelho para a gente grifar bem, a gente usa o hífen para separar vogais que são iguais. O exemplo que a gente tem aí. Micro-ondas, contra-ataque. A gente também usa o hífen para separar consoantes iguais, para não ficar uma consoante dobrada. A gente tem aí super romântico, hiper resistente. A gente também usa o hífen quando a gente usa os prefixos pró, pré e pós. Pós-graduação, pré-natal, pró-vida. E a gente também usa o hífen se o segundo elemento começar com... A gente também não usa o hífen. Se o segundo elemento, se a segunda palavra, que antigamente a gente tinha o hífen, começar com R ou S. Por quê? Porque a gente duplica essa letra. A gente também não usa o hífen entre palavras compostas com elemento de ligação. O que é um elemento de ligação? São as contrações, são as preposições de, a. E aí tem como exemplo, mão de obra, dia a dia, cara de pau. Eita, tem um erro aqui. Se não houver um elemento de ligação, a gente tem o hífen. Exemplo que a gente tem arco-íris, guarda-chuva, porta-malas. São duas palavras que fazem sentido juntas e não tem nenhum elemento de ligação que use as duas. Nada que seja subordinado entre as duas. Só que a gente também não usa o hífen em locuções com palavras repetidas. Um exemplo, dia a dia, antigamente a gente usava o hífen, hoje a gente não usa mais. Corpo a corpo, face a face, blá, blá, blá. A gente também tem algumas exceções. Algumas palavras que com hífen, elas já tinham e elas continuam com hífen. Um exemplo que a gente tem, arco da velha, mais que perfeito, cor de rosa, água de colônia, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. São as palavras que elas fogem das exceções que a gente viu antes e elas continuam com hífen mesmo com o novo acordo ortográfico. E as palavras com hífen que a gente também tem são as palavras que têm uma origem, falam sobre espécies botânicas ou zoológicas. Basicamente tratam sobre plantas e animais. A gente tem como exemplo bem-te-vi, erva doce, cravo da Índia, bico de papagaio, mico-leão dourado. E a gente sempre memoriza alguma coisa. Uma das coisas mais fáceis da gente memorizar sobre o hífen é que a gente usa o hífen antes das palavras com H. Exemplo que a gente tem aí, anti-higiênico, circunhospitalar, contra-harmônico. Toda vez que a palavra tiver um H, para não ficar com o som de R, porque a maioria das palavras que a gente tem um H no meio tem a sonorização de R, a gente separa com hífen. A gente também não usa o hífen informação que contém, em geral, os prefixos des e in, onde o segundo elemento perdeu o H inicial. Um exemplo que a gente tem, o desumano, deixou de ser humano, desumano, a gente tira o H e tira o hífen. Desumidificar, inábil, inumano. Eita. E a gente também tem as palavras que perderam a noção de composição. A gente não sabe como que essa palavra foi feita ao pé da letra. Manda-chuva, ninguém sabe de onde surgiu esse vocábulo. Pontapé, provavelmente ponta de pé, mas a gente não tem uma noção de como ela foi composta mais. Então a gente não usa o hífen, porque ela é escrita juntinha, paraquedas, paraquedistas, girassol. A gente também trata na ortografia sobre a translineação. O que é a translineação? É quando a gente está escrevendo
suponhamos, um texto, e chega no final da linha, a gente tem que dividir aquela palavra que sempre fica pela metade. É com a divisão silábica que a gente aprende de separar essa palavra certinho para continuar ela a palavra na linha seguinte. Toda vez que a gente faz a translineação de uma palavra direta, a gente costuma separar as sílabas e deixar as sílabas juntinhas, separar com hífen, com um riscozinho no cantinho. Quando a gente fala de uma palavra que a gente já tem o hífen, quando a gente faz essa translineação, a gente coloca a palavra, coloca o hífen, e na linha seguinte, ao invés de a gente começar direto o texto, a gente volta o hífen ali. Por que que a gente faz isso? Para a gente ter uma clareza gráfica, para a gente entender que aquela palavra tem o hífen. Essa regra ela existe justamente para diferenciar isso. O hífen normal da translineação, que é aquele tracinho que a gente coloca sempre que a gente vai terminar de escrever uma palavra em outra linha, e a gente faz a translineação do hífen interno do vocábulo composto, para a gente não perder isso, porque se a gente coloca só um hífen lá em cima e não coloca lá embaixo, a gente está fazendo a separação silábica errada, porque aquela palavra já pediu hífen, então eu tenho que relembrar o meu leitor, ou a pessoa que vai ler aquela resposta, de que aquele hífen ainda está ali, então eu coloco o hífen lá em cima, no finalzinho da palavra, e quando eu vou colocar de novo aquele pedacinho da palavra lá embaixo, eu coloco outro hífen embaixo. E a gente também trata sobre o hífen com os prefixos bem e mal. Nas palavras compostas com advérbio bem e mal, em que a segunda palavra começa com consoante, a gente junta as palavras. A gente tem na apostila alguns exemplos, eu coloquei aqui para vocês. Contraposto, contraposto, ó, mal posto, mal criado, mal mandado, vocês têm aí bem feito, bem querente, mas a gente também tem os advérbios, onde a gente também tem a parte onde o advérbio bem pode se manter autônomo. Ele pode, inclusive, começar as palavras com o hífen. Exemplo, bem posto, bem-vindo, bem criado. O bem, o advérbio de bem, é o único que ele pode ser autônomo ou não. Eu posso usar o hífen ali e eu posso não usar o hífen. O mal não. O mal eu junto ele com a palavra. Eu junto as duas. O bem eu posso optar pelas duas. Eu tenho mais 5 minutos para a gente terminar essa aula de hoje. Então, eu não vou começar o próximo tópico, porque o próximo tópico também é bem longo, é pontuação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar essa aula, vou subir ela na plataforma, vou mandar para vocês, o material já está no WhatsApp. Vou subir o vídeo na plataforma, e aí na próxima aula a gente termina a pontuação e faz uma atividade avaliativa. Já vem com a atividade pronta e a gente faz durante a aula para que vocês tirem as suas dúvidas comigo ou quem quiser conversar sobre alguma coisa referente à matéria que já foi dada, a gente bate um papinho antes de vocês fazerem a atividade, ok? Alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Ou eu já posso fechar a aula para subir para vocês?
Combinado, sim. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Tenham um bom feriado. Para quem for de carnaval, um bom carnaval. Para quem for de ficar em casa, bom descanso. Para quem for trabalhar, bom serviço. A gente se vê na próxima quarta. Eu vou vir com uma atividade bem tranquila, baseada nas nossas últimas aulas, que a gente tratou sobre norma culta e variedade, morfologia, ortografia e acentuação. E a gente fecha a pontuação semana que vem para a gente fazer uma atividade avaliativa todo mundo junto para ficar mais fácil, para que a gente comece o próximo tópico sem ser na próxima semana na outra, ok? Tá bom. Foi muito bom ter vocês aqui. Tenha uma boa noite, até a próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite, professora.